Bem-vindos a essa aula. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante, que é o tema de contribuição assistencial e contribuição confederativa, tá? A gente vai fazer uma exposição mais breve aqui, porque a ideia é de resolver uma questão com um julgado relevante sobre o tema, um julgado mais recente aí do TST, que tem algumas decisões nesse sentido, tá? Não é uma decisão isolada do TST. Então, a gente vai fazer primeiro uma exposição sobre as contribuições, uma exposição breve, para depois a gente falar sobre a questão, trazer uma questão. A gente tem na Constituição Federal a previsão, no artigo 8º, inciso 4, da existência de contribuição a ser definida em assembleia, etc, etc. Né? Este ponto da contribuição ser obrigatória, ela sempre foi uma crítica da doutrina na parte de direito coletivo do trabalho quanto à ofensa à livre associação. Porque se a contribuição ela é compulsória, como prevê a Constituição, conforme definido em Assembleia, ou não, como era definido em lei, a gente vai entrar nesse ponto, a gente tem um problema de liberdade de associação. O problema é que o nosso sistema sindical ele vem de uma interferência corporativista, de uma ideia, inspiração corporativista, e essa inspiração corporativista trouxe na gênese do sindicalismo brasileiro uma certa relação ali com o Estado. Então, isso contaminou ali a formação das associações de uma forma completamente livre. Então, contaminou, ou seja, evitando uma total liberdade, vamos dizer assim. Isso gerou a unicidade sindical, é um dos pontos que gera a unicidade sindical. Você vai no livro do Maurício Godinho Delgado, por exemplo, que para mim é um dos melhores livros na parte de direito coletivo do trabalho, ainda, ele explica muito bem isso, ele fala esse aspecto histórico. Lógico que no fim, a conclusão que ele dá é um pouco diferente do que eu estou falando aqui, mas é muito claro, se a gente juntar uma coisa com a outra, que o sistema corporativista ali de ligação direta com o Estado e os sindicatos contaminou a Constituição Federal de 1988 e contamina o nosso sistema sindical até hoje. Então, quando a gente tem o sistema de unicidade sindical mais a ideia de ligação de sindicato, de criação do sindicato conforme categoria, né? O enquadramento sindical conforme categoria, a gente gera um problema no sindicalismo que é de difícil solução, tá? E aí a gente tem esse custeio ligado a isso, porque se a gente tem sindicato único, né? Ou seja, unicidade sindical ali, para a base territorial mínima de um município, apenas um sindicato para aquela categoria, certo? Se a gente tem a criação de sindicatos apenas com o critério de categoria profissional, quando se cria um sindicato e soma a essas duas ideias, de unicidade e sistema de categorias, uma compulsoriedade no custeio, ou seja, eu sou obrigado a pagar, a gente tem um sistema sindical fadado com insucesso. A reforma trabalhista... tá, beleza. Antes disso, a gente vai falar que existe hoje uma diferenciação muito clara entre contribuição confederativa, contribuição sindical e contribuição, eu estou indo lá no artigo 8º da Constituição Federal, contribuição confederativa, contribuição sindical e contribuição assistencial. Hoje em dia é muito clara essa diferença na doutrina, melhor ainda, na jurisprudência. Tá? O que a gente tem? Na Constituição Federal, artigo 8º, inciso 4, a Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha
para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva. Aqui a gente tem o fundamento para a contribuição confederativa. Então, anota aí, contribuição confederativa é uma, tem previsão no artigo, fundamento principal, artigo 8º, inciso 4 da Constituição Federal. Contribuição assistencial tem previsão, tem fundamento no artigo 513, a linha E. São prerrogativas dos sindicatos e a linha E, impor contribuições a todos que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. E a contribuição sindical é prevista no artigo 578 e seguintes. Esta contribuição ela era compulsória. Tá? As outras duas, contribuição confederativa e assistencial, ela era tida como devida apenas pelos filiados ao sindicato. Onde está esse entendimento? Súmula vinculante número 40 do STF, presidente normativo número 119 do TST, OJ 17 da SDC do TST. Tá, estou falando algumas coisas de cabeça, pode ser que eu esteja errando aqui. Beleza, então, ok. Até então, o que a gente tinha? Contribuição confederativa e assistencial apenas os filiados. Contribuição sindical apenas... contribuição sindical, ela era imposta, obrigatória a todos. A contribuição sindical é aquele desconto de 1 dia de salário no mês de março, não é? Acontece que a reforma trabalhista, com a intenção de minar o sindicalismo brasileiro, no lugar de mexer em tudo, ou seja, na unicidade, na categoria e na contribuição compulsória, ele mexeu apenas numa questão, que é a contribuição compulsória. E aí o sistema fica manco, se é um tripé, ele cai, não tem como se sustentar. Porque aí ficou só a unicidade e a formação de sindicatos por categorias. E isso não se sustenta. Tá? Não estou falando que o outro sistema era melhor. Estou falando que se vai mexer, tem que mexer em tudo. Senão fica uma intenção muito clara do legislador de, na verdade, enfraquecer o movimento sindical. Que foi o que aconteceu. Isso é claro, a gente lembra, eu nem vou entrar em política, tá? A questão aqui não é política, a questão é acadêmica, e é muito claro que a ideia foi essa. Se a ideia fosse melhorar o sistema sindical, teria que mexer em tudo. E mexer em tudo é muito perigoso. Mexe com muitas coisas, centrais sindicais, mexe com muita coisa. E, além disso, existe o receio de que, a meu ver, né, isso é uma teoria minha, vozes da minha cabeça, mexer aqui no negócio, no microfone. Se mexer nesse vespeiro e criar um sistema de pluralidade sindical, de total liberdade, conforme a Convenção 87 da OIT, o que a gente vai ter é uma maior efetividade de direitos trabalhistas. E não parece que é isso que a coisa está encaminhando, né? De 2017 até hoje, né? Com reformas e decisões judiciais. Me parece que é a ideia de enfraquecimento do direito do trabalho. Então, o que aconteceu? Depois dessa queda da compulsoriedade, teve uma ADI 5794, o STF falou, essa queda da compulsoriedade da contribuição sindical, chamada imposto sindical, não confundir. Contribuição sindical, contribuição confederativa, contribuição assistencial. Então, a queda do imposto sindical, da compulsoriedade do imposto sindical, que agora é voluntário, essa queda da compulsoriedade aqui, ela é constitucional, ADI 5794. Então, tem muita coisa para você anotar. Espero que você já esteja anotando. A gente falou de fundamentos, etc., de quem pode cobrar e citando cada um dos fundamentos. Tudo aqui de cabeça, pode ser que eu esteja errando alguma coisa. Só os artigos da lei aqui que estão na minha frente, tá? Aí,
Chegou no STF a discussão em paralelo a isso, né, questão legislativa, em paralelo a isso chegou no STF a discussão sobre a contribuição assistencial, porque o artigo 8º, inciso 4, fala lá que o sindicato pode cobrar, etc., contribuição confederativa, fixar em Assembleia Geral, e a própria CLT prevê, né, cobrar dos membros da categoria, artigo 513, inciso a linha E, né, que a gente falou da contribuição assistencial. Então, teria um fundamento ali para a contribuição confederativa ou assistencial. O STF, em primeiro lugar, e até em conjunto ali com a súmula vinculante que dizia a mesma coisa, no tema 935, inicialmente falou, não pode cobrar contribuição assistencial de quem não é filiado ao sindicato, porque isso ofende a liberdade de associação. Mas em sede de embargo de declaração, o STF mudou o entendimento. Falou assim, na verdade você pode cobrar. Você só não pode cobrar se o empregado exerceu o direito de oposição, tá? Então, pode cobrar, se ele se opôs, aí você não pode mais cobrar. Tudo bem? Então, essa foi a alteração que a gente teve no entendimento do STF. Então, primeiro o STF disse uma coisa, depois ele mudou, tá? Então, como que é a tese atualmente do STF no tema 935? Ele fala o seguinte, é constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais. Muita atenção para os assistenciais. A serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição. Então, pode cobrar, prevista em acordo ou convenção coletiva, essa contribuição. Só não pode cobrar se você não garantiu o direito de oposição ou se, garantido o direito de oposição, o empregado se opor. Certo? Então, regra, pode cobrar. Exceção, não pode cobrar se não tem direito de oposição na norma coletiva. Segunda exceção, se o empregado exerceu esse direito de oposição. Beleza. Qual que é a questão? Aquela OJ, precedente normativo que eu disse anteriormente, ela continua existindo. Ela ainda fala da contribuição confederativa que não pode cobrar de quem... Contribuição confederativa que não pode cobrar de quem não é filiado ao sindicato. Então, aquela ideia anterior de que não pode cobrar contribuições de quem não é filiado ao sindicato continua existindo. Então, a gente tem, no panorama geral, 3 contribuições hoje. Contribuição sindical, que é prevista na lei, que é o chamado imposto sindical, que era obrigatório, mas depois da reforma trabalhista, facultativo. Então, esse é o primeiro. Contribuição assistencial, que só podia cobrar dos filiados ao sindicato, agora não. Se tiver previsão em norma coletiva, pode cobrar, desde que assegure o direito de oposição e desde que o empregado não tenha exercido o direito de oposição. E a contribuição confederativa? Eu não falei nada, mas é o que a gente vai ver na questão que a gente trouxe aqui hoje para vocês. Então, João Silva é empregado da empresa metalúrgica ABC Limitada, não é filiado aos sindicatos metalúrgicos, não é filiado. Em maio de 2024 foi celebrada a Convenção Coletiva de Trabalho entre sindicato e sindicato obreiro, estabelecendo, entre outras cláusulas, desconto mensal de R$ 50 de todos os empregados da categoria para custeio das atividades de negociação coletiva. Parênteses, contribuição assistencial. E o desconto de R$ 30 para a manutenção do sistema confederativo. Contribuição confederativa, certo? João não manifestou oposição expressa a nenhum desses descontos. Em junho, ele não manifestou, tá? Em junho de 2024, ao verificar em seu lerite, constatou ambos os descontos das duas contribuições, assistencial e confederativa, e procurou o departamento pessoal questionando a legalidade das cobranças, alegando não ser sindicalizado. A empresa, baseando-se na convenção coletiva, manteve os descontos. João, sempre a gente tem aqui nos nossos exemplos alguém muito, muito valente que ele está empregado e propõe reclamação trabalhista. Não acontece na prática.
Normalmente ele cobra depois de dispensado. Então o João, ele ajuiza a reclamação trabalhista, pedindo a devolução do valor descontado e a proibição da empresa de fazer novos descontos das duas contribuições. Considerando o entendimento jurisprudencial, como deve decidir o magistrado? A. Julgar procedente integralmente pedido, determinando a devolução de ambas as contribuições e cessação de descontos futuros, pois o trabalhador sindicalizado não pode ser compelido a contribuir para a entidade a qual não se filiou. Se fosse um entendimento bem antigo, como a gente falou, não seria assim, certo? Quer dizer, seria assim, a alternativa A estaria correta. Mas a gente sabe que, como houve alteração do entendimento do STF, a A está incorreta. Então não é A. Certo? B. Julgar improcedente integralmente pedido, pois ambas as contribuições foram instituídas por norma coletiva e o trabalhador não manifestou oposição expressa, sendo constitucional a cobrança independente de filiação sindical. Vamos deixar essa sem eliminar por enquanto, tá? Porque tem uma certa dúvida, a gente não falou sobre contribuição confederativa ainda. Julgar parcialmente procedente pedido, determinando apenas a devolução da contribuição confederativa e a cessação de descontos futuros. Então ele está falando assim, ó, eu só vou mandar devolver a contribuição confederativa, mantendo a contribuição assistencial por ser instituída em norma coletiva sem a posição do trabalhador. Pode ser que seja certo também. Julgar improcedente pedido quanto à devolução, mas procedente quanto à cessação futura dos descontos, aplicando os efeitos apenas prospectivamente. Não tem fundamento para isso, porque se é ilegal antes e é ilegal depois. Então, beleza. Julgar procedente pedido apenas quanto à contribuição assistencial, mantendo a contribuição confederativa. A gente sabe que isso está errado, porque a contribuição assistencial, se ele não manifestou oposição, não dá, não dá para mandar devolver, né? Certo? Então a gente ficou entre a B e a C. Qual é o fundamento? Informativo 301. Já vou falar que entendimento jurisprudencial consolidado efetivamente não é, tá? Por enquanto. Pode ser que com essas teses que o TST vem adotando de uma forma mais rápida e de forma inconstitucional, a meu ver, isso possa mudar no futuro próximo. Mas a gente tem um julgado no informativo 301, tem outros julgados nesse sentido. Não colei ele todo, colei só uma parte, mas ele diz que, na hipótese ali, eles estavam discutindo o sistema confederativo, como eu estou destacando aí. E não havendo, então, uma distinção do tema 935, como eu estou destacando aí. Feita essa distinção, quando o Tribunal Regional determina a devolução de valores contados a título de contribuição confederativa, com fundamento em ausência de filiação sindical, está de acordo com a súmula vinculante e com a OJ17 da STC e precedente normativo 119, que eu falei lá atrás. Certo? Então, com base nesse entendimento, o TST falou que é possível mandar devolver desconto de contribuição confederativa, que não se confunde com o fundamento e nem a natureza da contribuição assistencial. Quer dizer, a natureza é a mesma que a de custeio do sistema sindical, mas não se confunde uma coisa com a outra, porque os fundamentos são diferentes. A criação é diferente e o fundamento constitucional / legal é diferente. Um tem fundamento aqui no artigo 8º, inciso 4, que é o sistema confederativo, a contribuição confederativa, e a contribuição assistencial tem fundamento no tema 935 e no artigo 513, a linha E. Portanto, o gabarito é a linha C, que diz que julgar parcialmente procedente pedido, determinando apenas a devolução da contribuição confederativa e cessação de descontos futuros, mantendo a contribuição sindical por
ter sido instituído por norma coletiva sem oposição. Então, essa aqui é a correta, alternativa C. E eu espero que você tenha gostado desta aula e a gente se vê na próxima.